Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje começa o nosso estudo sobre Daniel. Então, bora começar. Não vamos mais esperar, né? Finalmente consegui gravar esse vídeo em nome de Jesus, né? Porque tava complicado para gravar esse vídeo, mas consegui, né? Vamos gravar agora. E logo mais estará no ar. E aí eu começo a gravar os outros também. Então hoje vai ser falando sobre o sonho de Nabucodonosor, né? Então abra sua Bíblia no livro de Daniel, verso 2 e o capítulo 2 e o verso 3. Caso você queira também, né? Depois de terminar o estudo, você dá uma lida no capítulo 1 e aí você continua o restante do estudo já com a história na sua cabeça fresquinha. Então, bora lá. O que Nabucodonosor, rei de Babilônia, expôs aos sábios por ele convocados. Então, Nabucodonosor, né, ele teve um sonho durante a noite e aí meio que, né, não conseguia lembrar o que ele tinha sonhado, mas ele sabia que era uma coisa muito importante, né? E ele não conseguia lembrar esse sonho, tipo, os detalhes do que tinha acontecido. Ele sabia o que tinha sonhado, mas não sabia, não conseguia lembrar nitidamente o que ele tinha sonhado. Então ele convoca todos os sábios lá que trabalhava para ele, né? Inclusive Daniel, só que Daniel não foi chamado, né? Esqueceram de chamar Daniel, né? Esqueceram. E aí tá. Chamaram eles lá e o que eles falaram? É que diz-lhes o rei, tive um sonho. E para fazê-lo, e para sabê-lo, está perturbando o meu espírito. Então o Nabucodonosor ele fala que teve o sonho e esse sonho estava perturbando ele porque ele não conseguia lembrar, mas ele sabia que era importante, né? Por causa das, não sei se é crenças ou é tipo uma crença que eles tinham na época deles, né? Que se sonhasse com tal coisa, então ia acontecer alguma coisa, e é uma confusão. Mas ele sabia que o sonho era importante, só que ele não conseguia lembrar. E aí ele convoca esses sábios, fala para ele que teve o sonho e explica, né, que o sonho deixou ele perturbado porque o negócio era importante. E aí, no verso, capítulo 2, aqui vai ser tudo capítulo 2, tá, gente? Quando mudar, aí eu falo. Agora eu só vou falar só os versículos, que é tudo capítulo 2. Então, agora é o verso 10 e 11. E aí, depois que foram ameaçados, né, que ele falou, se vocês não me falar o meu sonho, vocês vão morrer, né? Corta ele a cabeça. E aí, o que aconteceu? Depois que eles foram ameaçados de morte, caso não revelassem o sonho e sua interpretação, o que os sábios disseram ao rei? Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses, e eles não moram com os humanos. Então, eles, né, começaram a tremer as bases porque o que o rei pedia não era possível, né, aos deuses deles, mas ao Deus de Daniel
tudo é possível, né? Até o impossível Deus faz acontecer. Então, aí o que aconteceu? No verso 16 do capítulo 2, depois de os sábios assim confessaram sua incapacidade de fazer o que o rei requeria, quem se ofereceu para interpretar o sonho. Então, depois que eles não conseguiram, né? Aí Daniel pegou e se apresentou. Aí foi lá. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Então, depois desse fuzuê todo, aí Daniel pega, porque assim, como eles disseram que não sabia, não poderia interpretar esse sonho se o rei não tivesse falado, tipo, sem o rei ter falado qual é o sonho, eles não poderiam interpretar o sonho. Então o rei falou, mata todo mundo. Aí quando foi pegar, tipo, Daniel, aí Daniel fala, não, eu falo com o rei, eu posso falar com o rei, né? Né, saber do sonho, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele pega e vai lá e fala, não, então me dá um tempo, né? Que aí eu vou falar com Deus, né? O meu Deus, Deus de Israel. E aí, né, eu preciso de um tempo. Aí o rei pegou e deu esse tempo a Daniel. E aí no verso 19, depois que Daniel e seus companheiros imploraram diligentemente a Deus, como foram revelados a Daniel o sonho e sua interpretação. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então o que aconteceu? Daniel pede o rei o tempo, e aí ele chega para os amigos dele, né, os três, e aí fala, olha, vocês vão orar e eu vou dormir. E aí, né, Deus pega e dá a visão para Daniel do sonho que Deus tinha colocado na cabeça de Nabucodonosor. Então, aí, enquanto os amigos deles lá estão orando, Daniel dorme para receber o sonho. E aí, ele tem essa visão, né, que fala aqui, numa visão de noite, Daniel tem essa visão. E aí, no verso 27 e 28, ao ser levado à presença do rei, o que disse Daniel? O mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Então aí Daniel pega, recebe a visão de Deus, vai à presença do rei com a revelação do sonho, e aí ele começa a falar, né? Que tipo, não existia ninguém no mundo, tipo, fosse astrólogo, mago, encantador, que ia revelar para o rei, somente Deus. Então, como Daniel era temente a Deus, então Deus usou Daniel, que estava ali do ladinho do rei, para poder levar a revelação que Deus queria que Nabucodonosor soubesse no caso, né? E o verso do 28 até o 31, o que Daniel disse que o rei tinha visto em sonho. Então, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor,
extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. Então, Daniel começa a revelar o sonho, e no verso 32 e 33, de que eram feitas essas várias partes da estátua. Então, aí Daniel pega e fala: então, você sonhou com o quê? Você viu uma grande estátua enorme, com uma aparência, né? Uma aparência terrível, e a cabeça era de ouro fino, né? De fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de partes de ferro e partes de barro. Então ali começa a revelar a visão que era para o tempo do fim, né? Que tinha falado no verso 27 e 28, tá? Falando, se referindo ao tempo do fim. Então, ele começa a falar que essa estátua, ela estava representando o que aconteceria até o tempo do fim. Então, a partir dali de Nabucodonosor, a cabeça, no caso, representava Nabucodonosor, né? O reinado de Nabucodonosor, até os últimos dias. E aí ele continua no verso 34, por qual meio foi despedaçada a estátua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de barro e de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então espedaçou a estátua todinha. Com uma só pedra arregaçou a estátua todinha. Então, no verso 35, o que aconteceu com as várias partes da estátua? Então, foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. Então, se espedaçou de tal forma que até o vento levou a estátua. E eles não se viram mais deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Então aqui está falando do reinado de Nabucodonosor até o final dos tempos, né, até o tempo do fim. Todos esses reinos iam passar, que não ia sobrar nem vestígio, tipo, nem poeira não ia sobrar desses reinos, e a pedra ia crescer, né, falando do reinado de Jesus, né, que ia quebrar, arregaçar com tudo aqui na terra, não ia sobrar nem vestígio de todos esses reinos que passaram. E o reino de Jesus ia crescer e encher toda essa terra. E no verso, a gente vai estudar só 10 questõezinhas, tá? E a gente continua na próxima, porque é muitas questões. E aí no verso 37 e o verso 38, com que palavras Daniel iniciou a interpretação do sonho? Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor é a cabeça de ouro da grande estátua. O caráter do Império Babilônio é apropriadamente indicado pela natureza do material
que compunha essa parte da estátua e pelo qual era simbolizado a cabeça de ouro. Era o áureo reino de uma era áurea, que era tipo muito poderosa, muito rica. A cidade de Babilônia, sua metrópole, de acordo com a história, atingiu uma altura numa igualdade por qualquer de suas rivais anterior. Numa altura. Os escritores antigos, como Heródoto, são, em geral, considerados exatos pelos arqueólogos, exceto por certa tendência de exagerar quando as dimensões em suas entusiásticas descrições de grande cidade com suas fortificações maciças, seus templos, seus palácios prodigamente ornamentados e a alta torre do templo e seus jardins suspensos que se erguiram terraço sobre terraço e que eram tidos pelos gregos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, ele tá falando aqui que, tipo, Babilônia era uma cidade tão incrível, que tinha seus jardins suspensos, tipo, uma pirâmide, sei lá. Não, não é uma pirâmide, tipo, é alto como uma pirâmide, mas é tipo, no caso hoje seria chamado de prédio, né? Com jardins suspensos. Então, cada andar tinha o seu jardim, né? Que é tipo como se fosse uma laje. Assim, falando de uma forma mais simples para vocês entenderem. Então, é tipo assim, aqui, né, tem uma laje. Então, aqui em cima tinha os jardins, né, suspensos em toda a lateral do prédio, né? Vamos chamar de prédio. E aí, em cima desse daqui tinha outro jardim, em cima desse tinha outro jardim. É isso que tá falando, jardim suspenso. E aí, era um dos lugares mais lindos daquela época, né? Antigamente. Então, era a cidade mais linda do mundo naquela época. Hoje, né, não sei se tem, mas era, além de ser mais rica, né, de toda a cidade, porque como Nabucodonosor conquistou o reinado, né, de Israel, no caso não é reinado, conquistou, né, como fala? Os povos de Israel, que tinha, né, um poder aquisitivo tipo em ouro muito grande, né, tanto que o templo era todo em ouro. Então, quando ele conquista todo esse povo, ele, né, faz a limpa no santuário do céu terrestre, no caso do santuário terrestre, né, não é do céu, no santuário terrestre, né, que tinha. Então ele pega e faz a limpa geral, pega todo o ouro que ele encontrou, e aí ele se torna ainda mais, porque assim, na Babilônia já tinha já uma aquisição de ouro, né? Bastante, tinha muito dinheiro. E aí quando ele conquista, né, e o povo de Israel, aí, né, aí cresce ainda mais. Então ele se torna o mais rico de todo o mundo. É disso que o comentário tá falando aqui. E aí, no próximo estudo, a gente vai continuar, né? E aí, eu explico um pouquinho mais sobre a estátua, ok? Acho que vai dar 3 estudos só esse, porque eu vou ter que explicar um pouquinho sobre a estátua e o que cada parte representa, apesar que nos estudos que vêm, né, eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso. Bom,
essa é a mensagem de hoje, né? Até a próxima. Até o próximo estudo. Acho que eu já vou gravar, deixar gravadinho pra vocês, pra não ter erro. E Deus abençoe cada um de vocês, né? E um beijo e até o próximo estudo.